A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você já é evangélico, nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, ser edificado através do estudo das profecias bíblicas, dos eventos escatológicos. Se por alguma razão você já foi cristão, já foi evangélico e parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar à casa do Pai enquanto há tempo. E se você ainda não é cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando diariamente a nossa programação, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Eu acho que você tem esse mesmo sentimento que eu, né? Quanto mais nós nos debruçamos para estudar a Bíblia, principalmente as profecias, nós ficamos admirados, né? Como essa mensagem que Deus falou com o seu povo no passado serve também para as gerações futuras. É por essa razão que esses livros foram preservados, esses livros foram canonizados, foram inseridos no cânon sagrado, foram traduzidas essas palavras, essas mensagens, e chegou em nossas mãos. E por quê? Simples. Deus não desejava falar apenas àquela geração. Por exemplo, estamos estudando Isaías, e aquela mensagem de Isaías, embora de forma mais direta, foi para o povo de Israel, para o povo de Judá, de Jerusalém, mas não resta dúvida disso, que Deus desejava falar às gerações futuras. O que é que nós estamos fazendo no programa? O mesmo que fizemos na temporada anterior, quando nós estudamos sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nós estudamos aqueles 12 livros, lemos as principais profecias, interpretamos dentro do seu contexto, levando em conta o seu público-alvo original, mas, claro, trazendo uma aplicação para as nossas vidas, porque muitos princípios, muitas verdades que foram ditas ao povo de Deus no passado, claro, servem também para nós hoje, em pleno século XXI. Você sabe que nós estamos estudando sobre o livro de Isaías, que é o primeiro dos livros denominados de profetas maiores. Nos programas anteriores, nós estudamos dois temas. Nós estudamos algumas admoestações e promessas de Deus para Israel, e estudamos também as dores e o sofrimento do Messias. Caso você não tenha assistido esses programas, você pode ir lá no YouTube, que já estão disponíveis. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o futuro glorioso de Sião. Antes mesmo de nós lermos a introdução da nossa aula, nós gostaríamos de lembrar aquilo que já dissemos em programas anteriores. A partir do capítulo 40 de Isaías, nós vamos perceber uma série de promessas para o povo judeu, para a cidade de Jerusalém. Você sabe disso, o livro de Isaías tem duas divisões principais. A primeira tem 39 capítulos e a segunda tem 27 capítulos, a partir do capítulo de número 40. Há muitas promessas gloriosas acerca de Judá, de Jerusalém. E claro, algumas dessas profecias já se cumpriram nos tempos passados, né? no período pós-cativeiro. Se cumpriram nos dias de Ciro, nos dias de Zorobabel, nos dias de Esdras, nos dias de Neemias. Mas, claro, algumas dessas profecias dizem respeito ainda a um futuro próximo que está relacionado a um evento escatológico que nós chamamos de reino milenial. Então, algumas dessas profecias já se cumpriram e outras terão seu cumprimento no futuro próximo, durante o estabelecimento do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que o capítulo 54 de Isaías descreve uma das promessas mais gloriosas sobre o futuro de Jerusalém. Eu gostaria de lembrar
que este capítulo, ele possui 17 versículos, e o tempo não permite nós estudarmos todos os 17 versículos. Nós selecionamos alguns versículos aqui e quero lhe recomendar que, antes de você dormir hoje, que você leia todo este capítulo para que você tenha uma compreensão melhor do texto. Você vai perceber que as epígrafes, elas diversificam. Por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, que é onde nós extraímos esse texto, a versão de onde extraímos esse texto diz o futuro glorioso de Sião. Na Bíblia Viva, a epígrafe diz: Deus promete restaurar Jerusalém e confirma sua aliança de paz. E na corrigida, Almeida Revista e Corrigida, diz o progresso e a glória de Sião. Então, a epígrafe muda, mas a mensagem é a mesma, são promessas gloriosas de Deus para a cidade de Jerusalém. Bom lembrar que esse título aí, Sião, está se referindo à cidade de Jerusalém. Vamos voltar à leitura da nossa introdução. Nós dizemos ainda que, apesar dessa cidade muitas vezes ter sido invadida, saqueada e destruída, diversas vezes foi restaurada e habitada novamente. Jerusalém é hoje uma cidade amada por uns e odiada por outros, né? Eu posso dizer isso, sem medo de errar, que a existência da nação de Israel, a existência do povo judeu só se explica com uma única palavra: milagre. Quantas vezes nessa terra foi invadida, saqueada, destruída, quantas vezes o povo foi disperso pelo mundo, né? Mas perceba que Jerusalém, ela ocupa um lugar de destaque na Bíblia Sagrada. Jerusalém é a cidade do grande rei, o rei Davi. Jerusalém é a cidade que podemos dizer que é o berço do cristianismo. Foi em Jerusalém que Jesus morreu, né? Que Jesus instituiu a sua igreja. Jerusalém é o berço do pentecostalismo, né? E Jerusalém será a capital do mundo no futuro. Olha que coisa maravilhosa. Onde se deu, né? É o berço do cristianismo, é o berço do pentecostalismo e será a capital do mundo no futuro. E eu posso dizer isso, que essa cidade é amada por uns e odiada por outros, né? Então, eu digo amada por uns, né, aqueles milhares de peregrinos que anualmente vão a Jerusalém, vão a Israel, conhecer a Terra Santa, andar nos lugares que Jesus andou, pregou, ensinou, né? Uma das experiências mais maravilhosas que nós cristãos podemos ter é ir e andar na cidade santa, né? Mas, por outro lado, não resta dúvida disso, que é uma cidade odiada por outros, né? Há muitos povos, muitas nações que desejam exterminar o povo judeu, destruir a nação de Israel e, consequentemente, a cidade de Jerusalém. Mas não esqueça disso. Guarde o que eu vou lhes dizer, e eu digo isso com muita segurança, porque eu digo isso baseado nas promessas de Deus. O povo judeu nunca deixará de existir. Este povo nunca será exterminado. Eu digo isso com base nas profecias bíblicas. E Jerusalém nunca será destruída totalmente. Haverá sempre guerras, conflitos armados. É possível que essa cidade, no decorrer da história, ainda seja bombardeada algumas vezes, mas Jerusalém nunca deixará de existir, porque há muitas promessas que vão se cumprir no mundo inteiro a partir de Jerusalém. Nós dizemos ainda, na introdução da nossa aula, não é, que no futuro, no período do reino milenial, quando o Messias reinar sobre toda a terra, ela tornar-se a cidade mais importante do mundo. E o povo judeu desfrutará de um período de paz, justiça e prosperidade, como veremos a seguir. Então, este capítulo 54 é apenas um dos muitos capítulos que destaca, né, ou que descreve profecias, promessas de restauração para a cidade de Jerusalém, que está no centro das atenções de Deus. Não tenho dúvida disso, que o povo judeu e a cidade de Israel, o país de Israel, a nação de Israel e a cidade de Jerusalém está no centro, né,
dos propósitos de Deus, eternos propósitos de Deus, e tenho certeza disso, que em parte dessa profecia já se cumpriu e em parte ela se cumprirá no futuro. Vamos ler o texto, vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz? Capítulo de número 54, versículo 1. Hoje tomaremos por base uma outra versão, que é Almeida, Corrigida e Fiel. A gente sempre faz aqui uma diversificação dessa leitura, né? Dessa tradução. Hoje vamos usar essa versão aí, Almeida, Corrigida e Fiel. Observe que o texto começa dizendo assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que esta mensagem, essa palavra de Deus não é para uma mulher, mas é para uma nação. E por que Jerusalém, ou a nação de Israel aqui, ela é tida como uma cidade estéril, como uma mulher estéril, que não deu à luz? Na verdade, para nós entendermos essa profecia, nós precisamos entender o contexto. Perceba que esse capítulo 54, ele é descrito após o capítulo 53, que trata exatamente sobre o servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Jesus. Então, o servo sofredor que viria ao mundo, dar a sua vida pela humanidade, dar a sua vida pelos homens, não é assim? Pelo mundo inteiro, e a partir de então, Jerusalém, que seria o berço do cristianismo, como eu já falei, seria luz para os gentios. Esse Messias sofredor do capítulo 53 viria ao mundo, daria a sua vida por nós, é isso que a profecia diz, iria à cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, e ele iria instituir a igreja, que vai começar com o povo judeu. E a partir de então o evangelho começa a ser pregado, começa a ser anunciado, e os gentios serão salvos, os gentios serão alcançados. Olha que coisa maravilhosa! Então, a partir da morte do Messias, da fundação da igreja, da pregação do evangelho, o que vai acontecer? Jerusalém, que outrora conhecida como uma cidade estéril, agora vai dar à luz aos filhos. Quem são esses filhos, professor? Claro, são os gentios, as nações, os povos que viriam a crer no Messias a partir do povo judeu. Você sabe disso, a igreja teve origem com o povo judeu. Observe que o texto diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivesse dores de parto. Como que diz ainda? Como que diz assim? Você ainda não gerou filhos, mas você vai gerar muitos filhos, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E agora? O texto está falando a mulher casada e a mulher solitária. Então, são dois períodos distintos para o mesmo povo. Quando o texto se refere à mulher casada, está falando do povo judeu antes do cativeiro, que você sabe disso. Nós explicamos isso quando estudamos a profecia de Oséias. Você lembra aquela história dramática de Oséias, que casou com uma prostituta, uma mulher de prostituição? E nós explicamos isso. Por que é que Deus diz àquele santo homem que casasse com uma filha de prostituição? Aí nós explicamos, você já sabe disso. Que no Antigo Testamento há uma simbologia, e Israel é tratada, a nação de Israel, o povo judeu, como a esposa de Jeová. Então essa aliança entre Deus e a nação de Israel, entre Deus e o povo judeu, simboliza um casamento. É por isso que quando o povo judeu ia em busca de outros deuses, outros ídolos, os profetas diziam assim, que eles haviam adulterado, e esse adultério muitas vezes foi um adultério espiritual. Gomer representa exatamente o povo judeu, a nação de Israel, que havia ido em busca de outras divindades, de outros deuses. Então o texto vai falar aí de duas mulheres. Deixa eu ler o texto mais uma vez, a parte B para você entender melhor. Aí diz assim: porque mais são os filhos da mulher solitária, ou seja, mulher solitária aí é Jerusalém, o povo judeu, depois do cativeiro, do que os filhos da casada, diz o Senhor. O que é que Deus está dizendo? Olha, a mulher casada está falando do povo judeu antes do cativeiro, a mulher solitária agora, durante o período do cativeiro.
Deus estava dizendo assim: vocês vão voltar à sua pátria e vocês vão gerar muitos filhos. E o que significa isso? Quando o povo judeu volta para a sua terra, né? Depois do cativeiro babilônico, cerca de 6 séculos depois, aproximadamente, 5 séculos depois, mais ou menos, aí nasce o Cristo, o Messias, que dará a sua vida por nós, funda a igreja, e a partir de então, através da pregação do evangelho, os gentios são alcançados. Por isso que o texto diz que Jerusalém é comparada a uma mulher estéril, mas que agora iria dar muitos filhos. Agora permita-me abrir aqui um espaço para nós fazermos aqui uma aplicação do texto, porque isso é possível. Primeiro nós lemos o texto, você leu comigo, nós já interpretamos o texto, o que significa essa mulher estéril que vai dar à luz, quem é a mulher casada, quem é a mulher solitária, mas eu posso fazer uma aplicação e dizer que, embora esse texto esteja se referindo no sentido espiritual, esteja se referindo ao povo judeu, ao povo de Jerusalém, esteja se referindo aos muitos filhos que viriam através dessa nação, falando dos gentios, eu não posso deixar de falar de forma também, numa aplicação desse texto, fazendo uma aplicação desse texto, que esse Deus que faz com que a estéril tenha filhos, também isso ocorre no sentido literal. A Bíblia está repleta de mulheres que eram estéreis e deram à luz a filhos. Quem não se lembra, por exemplo, de Sara? Você sabe disso, a esposa de Abraão? De Rebeca, a esposa de Isaac? De Raquel, a esposa de Jacó? De Ana, assim, você sabe disso, a mãe de Samuel. Então, embora esse texto esteja se referindo a uma nação, ao povo judeu, à cidade de Jerusalém, mas eu não posso deixar de fazer essa aplicação. Que Deus também, muitas vezes, abriu a madre de mulheres estéreis, e elas geraram, elas deram à luz. Você sabe disso, eu posso também fazer uma aplicação nesse sentido. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 2. Versículo 2 diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cordas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas. Professor, me explique esse texto. Vou explicar agora. Glória a Deus. Essa promessa diz respeito ao território geográfico de Jerusalém, que será expandido. Quando a profecia diz que eles deveriam alongar a sua tenda, aumentar o espaço das estacas da tenda, está dizendo assim: vocês vão crescer, vocês vão ser ampliados. Isso diz respeito à promessa de Deus para a cidade de Jerusalém no aspecto físico, no aspecto geográfico. Você sabe disso, que Jerusalém hoje, o povo judeu, não ocupa toda a terra. Você sabe. Existem terras que estão ocupadas pelos árabes, ocupadas pelos palestinos. Você sabe disso. Por causa dos pecados de Judá, de Jerusalém, das transgressões que eles cometeram no decorrer da história. Hoje eles ocupam uma parte daquilo que foi promessa de Deus. Mas há uma promessa que esse espaço será ampliado. Na íntegra, esse versículo de número 2 fala de extensão geográfica. Jerusalém, o povo de Israel, o povo judeu ocupará toda a terra que Deus prometeu lá no passado a Abraão, Isaac e Jacó. Então, à medida que Abraão ia peregrinando na terra, Deus disse assim: eu vou dar toda essa terra à sua semente. Mas por conta das guerras, dos conflitos, das dispersões, das invasões estrangeiras, hoje o povo judeu está dividindo a sua terra, a sua pátria com árabes, com os muçulmanos, com os palestinos, mas há uma promessa gloriosa que esse espaço, essa extensão geográfica, ela será ampliada. Quando isso vai ocorrer, professor? Só no período do milênio. Eu não acredito que ocorrerá antes disso, mas no período do reino milenial, onde os inimigos de Israel serão todos destruídos. Você sabe disso. Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque o milênio é pós a grande tribulação. O milênio ocorre pós julgamento das nações. E durante o julgamento das nações, os inimigos de Israel serão destruídos, serão exterminados. E aí sim, o povo judeu,
cidade de Jerusalém, a nação de Israel poderá ocupar toda a extensão geográfica que Deus havia prometido. Eu quero ler esse texto mais uma vez. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda. E claro, Deus está usando uma linguagem figurada que o hebreu, o israelita sabia disso, eles habitavam em tendas. Quando diz assim, estendam-se as cortinas das tuas habitações, está dizendo assim, amplia o lugar da tenda, aumenta a tua tenda. Já que você vai gerar muitos filhos, você vai precisar de mais espaço geográfico. Não impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas. Glória a Deus. Né? O povo de Judá, ao receber essa profecia, sabia muito bem o que Deus estava dizendo. Né? Era arrancar as estacas, colocá-las mais distantes, puxar as cordas, aumentar as tendas. Deus está dizendo, eu vou ampliar o espaço geográfico de vocês. Vocês não vão mais dividir a terra com outros povos. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo de número 3. Diz assim, porque transbordarás para a direita. Olha aí, está vendo? Glória a Deus. Veja aí que é uma promessa de extensão geográfica. Transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios. Olha que coisa interessante. E fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aí Deus estava dizendo através de Isaías, por conta da dispersão, por conta do cativeiro babilônico, por conta da destruição que ocorrerá em Jerusalém nos dias de Nabucodonosor, muitas cidades serão destruídas, serão arruinadas. Mas Deus fez uma promessa, que Ele vai mais uma vez ampliar as tendas, que o povo judeu vai conquistar mais uma vez, e essas cidades serão restauradas, serão reconstruídas. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia. Diz assim, você vai transbordar para a direita, para a esquerda, a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, ou seja, as cidades de Israel que foram assoladas, destruídas, exterminadas, elas serão habitadas mais uma vez. Glória a Deus. E por que diz que eles possuirão os gentios? Porque no milênio, como eu já disse, o povo judeu será o povo mais próspero da terra. Jerusalém será a capital do mundo, as nações do mundo vão levar... vamos usar uma linguagem bem atual, contemporânea, vão levar os seus impostos lá para Jerusalém. Como o Messias, o Cristo, estará reinando a partir de Jerusalém, também as nações levarão suas ofertas para Jerusalém. E dessa forma, a partir de Jerusalém sairá a lei, as ordenanças divinas. E assim, eu posso dizer que o povo judeu terá uma predominância até mesmo sobre os gentios durante o reino milenial. Passa o texto mais uma vez, dando continuidade a esta profecia belíssima e maravilhosa. O versículo 4 diz assim, olha que texto glorioso. Aleluia! Deus diz assim, não temas. Como que diz? Não tenha medo, porque não serás envergonhada. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto aí, o sentido é que você não será destruída por completo. Deus estava dizendo ao povo de Jerusalém, você não será totalmente destruída. Você não será totalmente exterminada. Esse é o sentido. É claro, eu já disse aqui, eu sei que você sabe disso. Que o desejo de Deus qual era? Que quando o povo judeu conquistasse, o povo de Israel, conquistasse aquela terra nos dias de Josué, eles conquistassem a terra por completo e nunca saíssem de lá. Essa era a vontade de Deus. Não era desejo de Deus que o reino do norte fosse para a Síria, que o reino do sul fosse para a Babilônia, não. Isso ocorreu por causa da desobediência deles. Isso já estava predito em Deuteronômio capítulo 28. Mas o que aconteceu? Se você ler os 2 primeiros capítulos de Juízes, você vai perceber isso. Que o povo não expulsou os moradores da terra, fez pacto, fez aliança. Se você ler capítulo 1 e 2 de Juízes, você percebe isso claramente. Então começou o erro aí. Não expulsaram os moradores da terra. Segundo, não destruíram seus ídolos.
seus deuses. Terceiro, aprenderam suas práticas pecaminosas. Adoraram, serviram a Baal, os Baalins, Astarote. Alguns reis de Israel chegaram a oferecer seus filhos a Moloque, o deus do fogo. E é por essa razão que Deus permitiu que a Síria levasse o reino do norte. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse Judá e Benjamim para a Babilônia. Mas isso foi a vontade permissiva de Deus, não a vontade absoluta. Não era isso que Deus queria. Mas quando o texto diz assim, não serás envergonhada, está falando no sentido, vocês não serão destruídos por completo. É como se Deus dissesse assim, eu vou permitir que vocês sejam levados ao cativeiro, mas eu não vou permitir que vocês sejam exterminados, destruídos. Inclusive, não foi só Nabucodonosor, assim, no ano 70 da era cristã, mais uma vez, o general Tito invadiu Jerusalém, os judeus foram dispersos pelo mundo. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler intentou exterminar o povo judeu. Você sabe disso, quantas vezes esse povo foi massacrado, quase que exterminado. Mas a mão grande, a mão potente de Deus está estendida sobre esse povo. Volta o texto, aí Deus diz assim, olha, não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. É claro que essa profecia, ela vai se aplicar, vai ser cumprida durante o milênio. Quando o povo judeu estiver na sua pátria, na sua terra, a extensão territorial será expandida, não haverá mais divisão de terra com árabes, muçulmanos, com palestinos. O povo judeu vai ocupar toda a extensão da terra. Jerusalém será a capital do mundo, será uma cidade muito próspera, haverá prosperidade. E aí, claro, Deus está dizendo assim, você nem vai se lembrar do que passou. Esse é o sentido da profecia. Passa o texto, por gentileza. O versículo de número 5 diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. Olha que coisa interessante. Lembra do que eu falei aqui? Que no Antigo Testamento há uma simbologia. Deus trata Israel como se fosse a sua esposa, claro, no sentido simbólico. Então aquele que criou é também o marido. Então Deus é ao mesmo tempo o criador da nação de Israel e é o esposo. E quem é ele? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, não é? E o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Olha quantos títulos são atribuídos a Deus aí. Deus se manifesta com vários títulos. Deixa eu ler, vamos contar comigo? Como é que Deus se revela? Quem é que está fazendo essa promessa? Primeiro, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Que mais? O teu marido. Porque simbolicamente, Israel é a esposa de Jeová. E o que mais? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é Senhor só do exército de Israel, ele é o Senhor dos exércitos da terra. E qual é o seu nome? Santo. Santo de Israel. O que mais? Redentor. E o que mais? Chamado de Deus de toda a terra. Glória a Deus. Então quem está fazendo a promessa não é Isaías, não é um homem, não é um político, não é um rei, não é um príncipe, não é um ditador, não é um governante, não. Quem está fazendo esta promessa é aquele que é o Criador. É aquele que é o marido da nação de Israel, glória a Deus, aquele que é santo, não é? Aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é chamado do Deus de toda a terra, glória a Deus. Vejamos o que diz o versículo de número 6. Diz assim, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Então, que período foi esse, professor, que o povo de Jerusalém estava como uma mulher desamparada, como uma mulher desprezada? Está falando lá do cativeiro babilônico. Como é que o povo judeu se sentia lá em Babilônia? Desprezado, desamparado. Qual era a ideia que eles tinham na mente? Deus nos abandonou, Deus nos desprezou. Mas não é que Deus tenha abandonado nem desprezado. Aquilo foi um mal necessário. Sejamos sinceros. Você talvez já teve essa experiência. É possível que sim. Em momentos de provações, em momentos de adversidades,
em momentos de lutas, de dificuldades que nós enfrentamos, às vezes nós temos esse sentimento do povo judeu, que fomos desprezados, que fomos abandonados, que Deus já não se importa mais conosco. Eu acho que você já teve esse sentimento. Então, quando o povo foi levado para a Babilônia, estavam lá debaixo do jugo do povo de Babilônia, de Nabucodonosor, eles se sentiram abandonados por Deus. Mas Deus se utiliza do profeta, não é assim? E eu posso dizer que, como Isaías profetizou antes do cativeiro, essas palavras serviram de conforto, serviram de consolo. Deus diz assim para o povo judeu: o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste, de espírito, glória a Deus, uma mulher da mocidade que fora desprezada. Quem é essa mulher da mocidade? É o povo de Israel, antes de ir para o cativeiro, né? Mas depois que foi levada para o cativeiro, estava se sentindo uma mulher desprezada, mas Deus chamou, glória a Deus. Isso traz uma lição tão maravilhosa para nós, né? Que Deus nos castiga, que Deus nos pune, que Deus permite que sejamos afligidos, mas Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, glória a Deus. Já percebeu isso? A história de Israel mostra isso. Quantas vezes esse povo foi, né, alvo de nações estrangeiras? Basta você ler o livro dos Juízes. Quantas vezes esse povo foi oprimido, escravizado por outra nação. Glória a Deus. Como eles se sentiam quando estavam sendo oprimidos por aquela nação que destruía as novidades da terra, como nos dias de Gideão, os midianitas vinham, destruía tudo. E havia fome, não é assim? Como eles se sentiam? Abandonados, desprezados. Mas Deus não abandona, Deus não despreza. Deus pune, Deus castiga, não é assim? Porque foi necessário o povo judeu passar por essas provações, por essas aflições, para voltarem-se para Deus. Mas Deus promete que vai buscá-los. Deixa eu ler essa profecia mais uma vez. Eu sei que eu já li e reli, eu quero ler mais uma vez. Olha que promessa gloriosa. O Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Como diz assim, chamou vocês lá do cativeiro babilônico. Como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo assim, eu vou buscar vocês. Eu não vou abandonar vocês. Vocês estão se sentindo abandonados, mas eu vou aí buscar mais uma vez. Isso me faz lembrar de Oséias, que quando Gomer foi embora em busca de outros namorados, assim, Oséias foi buscá-la mais uma vez, pagou um preço para trazê-la de volta. Isso nos mostra o amor de Deus pelo seu povo, pela nação de Israel. Passa o texto, por gentileza. Que texto maravilhoso. Versículos 7 e 8. Deus diz assim, por um breve momento te deixei. Como quem diz assim, eu permiti que Nabucodonosor invadisse vocês, levasse vocês para a Babilônia. Mas com grandes misericórdias te recolherei. Vou trazer vocês de volta. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento. Vocês clamaram e eu não ouvi. Mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Deus está dizendo, vou buscá-los, vou trazê-los mais uma vez. Olha, há algo tão bonito nesse texto, tão maravilhoso, eu não sei se você percebeu. Mas eu quero deixar, por favor, esse texto aberto para nós pensarmos em algo aqui. Veja que coisa interessante. Que momento é esse que Deus deixa? Ele é chamado de um breve momento. Aquele período do cativeiro, como é que Deus destaca? Como um breve momento. Mas, observe, as misericórdias não são breves momentos. As misericórdias aqui são chamadas de grandes misericórdias. Você percebeu a diferença? A diferença entre um breve momento, mas as grandes misericórdias vou recolher. Observe, a ira de Deus, que fez com que ele escondesse a sua face deles. Como foi essa ira? Foi por um momento, um período de tempo. Com um pouco de ira, olha, pouca ira, um breve momento, um pouco tempo, Deus escondeu a sua face. Mas observe,
com benignidade eterna. Então veja que coisa interessante. A benignidade eterna, Deus diz, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. E o momento é oportuno para nós fazermos uma aplicação. É claro que esse texto refere-se à nação de Israel, ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. Mas eu posso fazer uma aplicação com aqueles que serviram a Deus, mas se envolveram com o mundo e se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, se afastaram do Senhor e hoje estão se sentindo assim abandonados, estão se sentindo assim desprezados. Parece que Deus não se importa mais. Mas eu quero dizer que o desejo de Deus é te trazer mais uma vez, é ir te buscar mais uma vez, porque ninguém pode prosperar distante de Deus. Todos aqueles que se afastam de Deus, inevitavelmente, experimentarão prazeres no início, como o filho pródigo, mas depois virão os dissabores, virão as afrontas, virão as tristezas, virão as angústias da alma. E Deus deseja te trazer mais uma vez, com essa benignidade eterna, com essa grande misericórdia. Deus deseja trazer mais uma vez, como Ele fez com o povo de Jerusalém. Passa o texto mais uma vez, versículo 9. Não, versículo 11 agora. Diz assim, tu oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada. Olha os adjetivos que Deus usa para a cidade de Jerusalém. Oprimida, arrojada com tormenta, desconsolada. Aí Deus diz assim, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras. Que coisa gloriosa. Deixa eu ler esse texto na Bíblia Viva. 54 de Isaías, versículo 11. Ó cidade aflita, jogada de um lado para o outro, como uma folha na tempestade. Eu mesmo vou reconstruir os seus muros. Glória a Deus. Deus é especialista em reconstrução. Aquilo parece que está destruído, Deus diz assim, eu vou restaurar, eu vou reconstruir. Glória a Deus. Usando safiras nos alicerces e assentando o fundamento com pedras preciosas. Glória a Deus. Eu posso dizer que essa profecia ainda não se cumpriu. Ainda não. Isso é uma promessa futura. O reino milenial de Cristo, nós veremos com os nossos olhos. Deus está me dando hoje a oportunidade de ler e explicar essa profecia, mas no futuro eu terei a oportunidade de ver com os meus olhos o cumprimento desta profecia. E eu sei que o Espírito de Deus me lembrará. Lembra que tu falaste sobre isso? Que tu profetizaste isso? Olha aqui, vê agora com os teus olhos. Glória a Deus. Isaías, que profetizou. Isaías terá o privilégio de assim, rapaz, eu profetizei, eu estou vendo o cumprimento. Eu vou ler mais uma vez na Bíblia Viva, diz assim, ó cidade aflita, jogada de um lado para o outro, como uma folha na tempestade, eu mesmo vou reconstruir os seus muros, usando safira nos alicerces e assentando o fundamento com pedras preciosas. Versículos 12 e 13. Que mais? Olha as riquezas. Lembra do que eu disse? Deixa eu lembrar aqui antes de eu ler esse texto. Eu disse aqui que Jerusalém será a cidade mais próspera do mundo. Porque as nações trarão para Jerusalém os seus impostos e os adoradores trarão os seus dízimos e suas ofertas para Jerusalém. Por isso que Deus vai falar aqui de riquezas, de pedras preciosas. Deixa eu ler o versículo de número 12. Diz assim, e farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Glória a Deus. Esse texto fala de restauração não só física, mas fala de restauração também até dos filhos, né? Que serão benditos do Senhor. Deixa eu ler esse texto
na Bíblia Viva, versículos 12 e 13, assim: as torres da cidade serão construídas de rubis, as portas e os muros de pedras brilhantes e preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e as tuas crianças viverão em paz e fartura. O povo judeu hoje não pode viver em paz. Qualquer momento, uma bomba, um míssil, um atentado terrorista, qualquer momento a sirene toca, eles precisam buscar os refúgios, os abrigos secretos subterrâneos para se abrigarem. Haverá um período na história de Judá, de Jerusalém, que eles não vão mais se preocupar com bombas, mísseis, granadas, atentados terroristas. Haverá um período que a sirene não tocará mais em Jerusalém. É Deus que está dizendo: as tuas crianças viverão em paz e fartura. Durante o milênio, as crianças, ao irem para as escolas, não vai nem precisar que os pais as conduzam mais, porque não vai ter mais perigo. Glória a Deus. Para concluir, vamos concluir o texto. Versículo de número 14, diz assim: com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Glória a Deus. Essas profecias, claro, que elas não estão cumprindo-se ainda em nossos dias. E como já dissemos, Jerusalém vive ainda ameaças de guerras e de atentados terroristas. Mas no futuro, no reino do Messias, quando todos os inimigos de Israel serão destruídos, Jesus estiver reinando a partir de Jerusalém, o povo judeu poderá viver em paz, em justiça, em tranquilidade, longe dos perigos, porque Jesus, o Cristo, o Messias, estará reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém.